Fortaleza volta a se complicar na Série A do Campeonato Brasileiro. É óbvio que não está ali, digamos, naquele fumo grande que foi no primeiro turno, afundado na lanterna, mas ainda assim uma situação complicadíssima, né? Volta ali a ficar 3 pontos da zona de rebaixamento e tudo isso deixa o campeonato muito delicado. Sequência de 3 jogos sem ganhar e agora uma sequência bem complicada. Sobre isso vamos falar nesse vídeo de hoje, que é oferecido em nome da 1xBet. Tá? A 1xBet é a principal casa de apostas do Brasil e uma das principais do mundo também. Se você quer conhecer a 1xBet, aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code ou vá no link na descrição desse vídeo e conheça o site da 1xBet. Veja as competições, as odds, as modalidades. Você vai gostar, sem sombra de dúvidas. Gostou? Use esse código promocional aqui, ó. Glória e Tradição, sem acento e sem cedilha. Com esse cupomzinho aqui, você vai receber em bônus o valor que você fizer referente ao primeiro depósito de até R$ 1.200. Vá lá, conheça a 1xBet, patrocinadora do GT. Vou soltar a vinheta e na volta tem bancada hoje no vídeo, viu? Tem bancada, estaremos juntos agora. Seu Elenilson, como estamos começando aqui uma segunda-feira, fazendo esse vídeo, 3 jogos sem ganhar já, né, Elenilson? Preocupa? É isso aí, meu amigo MR. Rapaz, assim, cara, a gente vem de uma sequência de 5 vitórias, né? E aí depois engaveta uma sequência de 3 jogos sem vencer, o pessoal já começa a pensar se o Fortaleza do primeiro turno tá de volta, né? É uma tendência até certo ponto admissível. Mas aí a gente tem que analisar todo um contexto, que acontece jogo a jogo. E é para isso que a gente está aqui, para falar um pouco sobre por quê que isso está acontecendo e o que a gente vai ter daqui para frente, o que nos espera nessa sequência. Ela pode aumentar? Tem uma tendência de quebra de sequência? Então, assim, o Campeonato Brasileiro é longo, né? Então, essas sequências, elas são até certo ponto normais, tanto positivas quanto negativas. E a gente precisa saber como sobreviver a elas. É verdade, Elenilson. E lembrando que desses 3 jogos, né, que o Fortaleza não vence, são jogos diferentes, né, assim, entre si. Você tem ali o Botafogo, num jogo em que nada deu certo pra gente, tudo deu certo pro Botafogo, acabou sendo um 3-1 dentro de casa, estádio lotado. Depois a gente perde pro Fluminense no Maracanã, jogando bem. Né? O Fortaleza teve chances, inclusive, de vencer o jogo lá também, mas acabou sendo derrotado. E aí o terceiro jogo foi a pá de cal, que foi um jogo em que o Fortaleza não mostrou nada de bom futebol. O empatezinho foi até no lucro ali, aquele pontinho. Essa combinação toda aumenta aí a pressão, principalmente para essa pausa que a gente vai ter de 10 dias agora, né, Lenilson? O resultado contra o Fluminense lá no Maracanã, que você falou que o time até jogou bem, é verdade, ele foi muito, assim, podemos dizer, analisado por conta da derrota contra o Botafogo. Se a gente não tivesse perdido para o Botafogo e simplesmente perdido só para o Fluminense no Maracanã, ela teria sido vista, essa derrota teria sido vista com outros olhos, né? A análise feita por todos nós, né, por todos os torcedores, inclusive, ela levou em pauta, levou em consideração o acúmulo do que aconteceu contra o Botafogo. Né? Uma coisa seria a gente perder para o Fluminense um jogo no Maracanã, vindo de 6 vitórias seguidas. Independente disso, bastava ter ganho do Botafogo, mesmo que não fosse numa sequência. O problema foi que a gente fez 2 jogos seguidos sem pontuar. E aí isso também levou em consideração para qualquer tipo de análise. A gente acaba sendo mais rígido, mais rude e mais duro em analisar aquela derrota. O jogo contra o Juventude, você falou bem, esse sim foi digno de críticas, apesar de ter sido o único dos 3 em que o Fortaleza pontuou, mas
foi o de uma atuação mais tenebrosa e mais preocupante. Uma postura que não agradou a ninguém, né, e muito menos o que foi feito no decorrer do jogo para tentar corrigir. Esse sim foi um jogo, apesar de ter sido o que a gente pontuou, mas, né, foi o jogo dessa sequência de 3 jogos sem vencer que mais preocupou o torcedor com relação à postura e atuação. Perfeito, Alanilson. Se esses três últimos jogos a gente só conseguiu fazer um ponto, quando se olha para os 3 próximos jogos, a preocupação ela aumenta demais, né? Por quê? Vamos ter 3 jogos em meio, final e meio de semana, ou seja, 3 jogos encangados e uma sequência dificílima, tá? Fortaleza vai pegar o Flamengo aqui no Castelão, depois ele vai viajar para Goiânia, vai pegar o Goiás, que está muito bem no campeonato. O Goiás só perdeu 2 dos últimos 12 jogos que disputou, e depois pega simplesmente o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Cara, como é que você olha para essa sequência de confrontos aí do Fortaleza? Se olhar para os 3 de trás é ruim, olhar para os 3 da frente também é bem preocupante, né, cara? A gente vai jogar contra o Flamengo aqui, é o único jogo desses 3 que a gente joga na Arena, mas é contra o Flamengo. Então é o adversário mais difícil dessa sequência, e que a gente vai jogar com eles em casa. Vamos enfrentar o Flamengo dentro de casa, o que teoricamente não é muita vantagem quando se fala em Flamengo, né? Porque eles tanto têm um time para jogar uma competição ou outra. Na verdade, eles têm 2 times completos para jogar a Série A. A gente pode tirar uma certa vantagem com relação aos desfalques, né? Porque vai ser uma data que vem numa sequência de jogos de seleção. E o Flamengo tem muitos jogadores convocados, seleção brasileira, uruguaia, até chilena, que mesmo não se preparando para a Copa, mas vai fazer amistoso também. E é como eu falei, assim, a gente vai enveredar depois, 2 jogos fora. O Goiás, que vem de uma sequência boa, como você falou, baseado principalmente nas atuações do seu atacante Pedro Raul, que vive um excelente momento, que tomou o 3º amarelo nessa rodada que antecede, né, o próximo jogo do Goiás, ou seja, ele vai voltar exatamente contra o Fortaleza, né? Ele estava pendurado, seria muito interessante se ele tivesse continuado pendurado para a próxima rodada, mas infelizmente tomou o 3º amarelo agora contra o Bragantino. E aí, assim, cara, são 3 jogos que, teoricamente, a gente vai ter uma dificuldade maior do que nessa sequência de 3 jogos que a gente fez um pontinho apenas. Mas como no futebol, a teoria não costuma andar de mãos dadas com a prática, né, a gente tem a esperança de pontuar bem. E assim, a gente vive uma inconstância muito grande nesse campeonato. O fato da gente jogar mal um jogo, a gente já viu que não é padrão para o jogo seguinte jogar mal de novo. Da mesma forma que acontece quando a gente joga bem, envereda aí uma sequência boa e não garante também que vai jogar um bom futebol no próximo jogo. Então, a gente vive a expectativa. Ninguém vai morrer de véspera, dizer que vão ser 3 jogos que o Fortaleza vai fazer 1 ponto, ou 0 ponto, ou 2. Eu acredito que dê, né, para o Fortaleza pontuar, inclusive nos 3 jogos. São jogos pontuáveis. Né? Claro, tem um sempre mais difícil que o outro, mas são 3 jogos pontuáveis. E eu acredito que dê para a gente fazer, quem sabe, 4 ou 6 pontos, o que seria, por demais, sensacional para nosso objetivo no campeonato, que já foi, repito, né? Já falamos muito sobre isso, né? Em lives e até em vídeos aqui no canal, que já foi uma situação muito mais tenebrosa e que hoje a gente tem um horizonte a ser contemplado. E não é por causa de uma sequência de 3 jogos sem vencer que a gente vai entregar os pontos, até porque a gente nunca fez isso, nem quando ficamos na lanterna, fechamos o primeiro turno na lanterna, imagine agora, por conta de 3 jogos difíceis, de resultados duros e de atuações ruins, que a gente vai entregar os pontos. Muito bem. Se você quiser ficar por dentro aí da sequência do Fortaleza na Série A, continue aqui no Glória e Tradição. Inscreva-se se ainda não for inscrito.
Todo dia de manhã tem vídeo aqui no GT e toda noite tem live também, ok? Deixa o like aí se tiver gostado do nosso conteúdo. Se não tiver gostado, deixa o dislike também. É uma forma da gente acompanhar. Saudações tricolores, valeu, Edenilson, tamo junto. Falou, rapaz.